mundo no qual vivemos é cheio de mistérios. Acredite você ou não, mas existem alguns lugares incríveis por aí, onde a maioria de nós nunca ouvimos falar. Hoje eu vou mostrar pra você 10 lugares que são cientificamente impossíveis de existir, mas existem. Então, vem comigo. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou lhe mostrar a caverna misteriosa que a ciência não consegue explicar, onde tudo que entra em contato com ela magicamente vira pedra. 10. Devil's Kettle. Na costa norte do Lago Superior, em Minnesota, fica o Magnet State Park. Nomeado em homenagem ao ex-prefeito Duluth, o parque é mais conhecido como a localização da Chaleira do Diabo. Esta estranha cascata se divide em duas, devido às formações rochosas que fazem com que a metade do rio Brule continue e a outra metade desapareça em um buraco. As cachoeiras possuem cerca de 3 metros antes de desaparecerem no subsolo. Os pesquisadores ainda precisam determinar onde esse fluxo se reconecta, já que as tinturas, as bolas de ping-pong e outros objetos jogados na Chaleira do Diabo não reapareceram. Uma vez que não há como determinar os canais pelos quais a água pode passar, ela foi considerada muito perigosa para ser explorada. 9. Kawah Ijen. Na Indonésia, uma mina de enxofre foi construída na lateral de um vulcão, mas não há perigo de erupção. O próprio vulcão está adormecido, mas à noite uma substância azul neon escorre pela lateral, fluindo como um rio de lava. Este fenômeno é causado pelo enxofre extraído de dentro do vulcão. O calor faz com que o gás sulfuroso aprisionado se acumule e escape, fazendo com que chamas azuis alcancem até 5 metros no ar. O gás então se semissolidifica em uma forma líquida e flui montanha abaixo. Calma aí que isso é só o começo. No item 3 eu vou te mostrar um poço que inexplicavelmente transforma tudo em pedra, em um simples passe de mágica. 8. Luzes Hessdalen. No centro rural da Noruega, ao longo do vale de Hessdalen, luzes flutuantes da cor branca, amarelo e vermelho cruzam o céu noturno. Conhecida como luzes de Hessdalen, elas aparecem quando está escuro e podem durar de alguns segundos a mais de 1 hora. As luzes às vezes se movem a uma velocidade incrível e lentamente em outras ocasiões, parecendo flutuar no ar. Desde pelo menos o início dos anos de 1930, as pessoas veem as luzes e criam hipóteses sobre o que as poderia estar causando. Alguns pesquisadores acreditam que podem ser causados por poeira de ferro ionizado, mas os testes não foram conclusivos. 7. Lago Karachay. Durante a Guerra Fria, a União Soviética estava trabalhando desesperadamente para alcançar os Estados Unidos em uma corrida armamentista, por armas nucleares, é claro. Uma dessas fábricas estava localizada nas montanhas Urais do sul da Rússia Ocidental, às margens do Lago Karachay. Enquanto a instalação Mayak ainda estava funcionando, eles despejavam material radioativo e resíduos diretamente na água, sem perceber os perigos potenciais. Houve um acidente em 1957 que causou a explosão de um dos tanques de armazenamento de lixo nuclear, fazendo com que as partículas radioativas viajassem por mais de 9.000 milhas quadradas. Então, em 1967, houve uma seca, no qual, obviamente, o lago secou e espalhou poeira radioativa por meio da energia eólica por mais de 900 milhas quadradas. Hoje, a maior parte do lago é coberta por concreto, mas a área ainda é tão tóxica que simplesmente ficar perto dela por 1 hora pode te matar. 6. Triângulo das Bermudas. Localizado na parte oeste do Oceano Atlântico, o Triângulo das Bermudas é um triângulo vagamente definido entre as Bermudas, a Flórida e o Porto Rico. De acordo com a Marinha dos Estados Unidos, não existe o Triângulo das Bermudas, mas eles não podem explicar por que aeronaves e turnos desapareceram nesta região no passado. Embora muitos navios passem com frequência e aeronaves comerciais e particulares sobrevoem rotineiramente, há momentos estranhos em que eles simplesmente desaparecem. Alguns acreditam que os desaparecimentos estão relacionados à cidade perdida de Atlântida, no qual pode estar nas profundezas da área, que é rica em ciclones tropicais. Já outros acreditam que as anomalias magnéticas podem confundir as bússolas na área, fazendo com que as naves se percam. 5. Árvore dupla.
Entre as cidades de Grana e Cossorzo, em Piemonte, Itália, há uma visão bastante incomum. À beira da estrada, existe uma grande amoreira com uma cerejeira crescendo no centro. Embora o crescimento parasitário de árvores, causado pela queda de sementes de pássaros, já tenha ocorrido antes, eles tendem a ser bem pequenos antes de morrer e serem expulsos da árvore hospedeira. O que é incomum nessas árvores é que ambas são perfeitamente saudáveis e têm galhos que se expandem por mais de 5 metros. Ela se tornou conhecida como a árvore dupla de Cossorzo e sobreviveu por algum tempo. 4. Rio Boiling. Nas profundezas da Amazônia peruana, existe um rio de 6 km de extensão, na qual a sua temperatura se aproxima dos 100 graus Celsius, fervendo qualquer coisa que entre na água. Normalmente, para um rio atingir essa temperatura, ele deve estar próximo a um vulcão, mas o mais próximo fica quase a 700 km de distância. Animais foram observados caindo nesta água e sendo cozidos de dentro para fora enquanto lutavam para se proteger. Os cientistas acreditam que pode haver uma falha geológica abaixo da Terra que pode causar esse fenômeno, mas essa teoria ainda não foi provada. 3. O Poço Petrificante. No norte do condado de Yorkshire, Inglaterra, uma das atrações turísticas mais antigas do Reino Unido é uma caverna que transforma tudo em pedra. Uma vez que se acreditava ser amaldiçoado por um demônio ou por uma bruxa, esta caverna perto da cidade de Knaresborough parece uma obra de ficção, pois a entrada da caverna lembra levemente uma caveira. O mais estranho, porém, é que tudo que a água desta caverna toca se transforma em pedra. Os itens deixados perto da caverna parecem se transformar magicamente em pedra em um tempo incrivelmente curto. Os cientistas descobriram um conteúdo mineral incomum nas águas da caverna. Isso explica por que os itens desenvolvem uma casca dura muito parecida com a formação de um estalactite, mas eles não podem explicar como isso acontece tão rapidamente. Embora as estalactites e estalagmites possam levar séculos para se formar, a petrificação desses itens leva apenas semanas ou às vezes meses, dependendo do tamanho do item. 2. Parque subaquático. Perto das montanhas Hochschwab, na Áustria, há um belo parque com bancos e trilhas para caminhada que podem ser explorados no meio do verão e no outono. Porém, o parque e a cidade de Tragos ficam soterrados pela neve durante os invernos gelados. Quando chega a primavera, há tanta neve derretendo das montanhas e nas áreas arredores que o parque fica completamente submerso de água. É possível ver nas profundezas o chão coberto de grama, os bancos e até mesmo a ponte que fazem parte do parque quando o lago seca. 1. Tempestades com raios sem fim. Qualquer pessoa que tenha medo de tempestades definitivamente gostaria de evitar o oeste da Venezuela. Sobre o rio Catatumbo, tempestades com raios começam quase todas as noites das 7 horas da noite até quase o amanhecer, podendo ocorrer tempestades com raios mais de 260 noites no ano. Em 2010 houve um período de 6 semanas que passou sem nenhuma tempestade, fazendo com que os cientistas se perguntassem se eles voltariam. As tempestades voltaram após aquela pausa e continuaram a aumentar, apesar dos cientistas não serem capazes de determinar a causa. Antigamente, acreditava-se que o urânio na rocha sólida poderia ter contribuído para as tempestades, mas isso foi posteriormente desconsiderado como uma teoria muito improvável.